Hello, students! Nesta semana de 8 a 12 de junho, vamos iniciar a nossa Unit 4, When I Was a Child, quando eu era uma criança. Vamos trabalhar as páginas 169 e 170 como explicação do Used to e do Simple Past Irregular Verbs e vamos exercitar as páginas 66 até 69. And now, let's start! Quem quiser acompanhar a explicação do Used to pelo livro, é lá na página 169, bem lá embaixo, onde está escrito Used to, que quer dizer costumava, ou seja, era uma ação que acontecia no passado e que não acontece mais. Se vocês forem ver a palavrinha used, ele está no passado e é um verbo regular. Como é que eu sei disso? Porque ele tem a terminação de, né? O verbo é use e eu acrescentei de porque ele é um verbo regular. Ou seja, ele vai seguir as regras dos verbos regulares. Affirmative form, sujeito, used to, uma outra ação e o complemento. Negative form, sujeito, did not ou didn't, use to, mais um verbo e um complemento, ou seja, caiu a terminação de. Interrogative form, did, sujeito, used to, verbo, complemento. Use to, caiu também o de do passado. E eu coloquei o exemplo daquela figurinha ali que aparece às crianças. They used to play with their toys. Eles costumavam brincar com seus brinquedos. Para acompanhar essa explicação do Simple Past Irregular Verbs, a página é a 170. Eu coloquei ali do lado a página 174, que é onde tem a lista dos verbos no passado. Como eu comentei com vocês, já em outras aulas, o Simple Past é dividido em duas partes, regular e irregular verbs, os verbos regulares e os verbos irregulares. Os regulares nós estudamos na Unit 3, que eles têm a terminação de, ed e ed, e os verbos irregulares, eles têm uma forma própria, não tem uma regra para seguir. Eles têm uma escrita deles, que vocês vão ter que olhar a lista completa na página 174. Affirmative form, sujeito, o verbo no passado, mais um complemento. Negative form, sujeito, did not ou didn't, o verbo no infinitivo, sem o to. Por exemplo, o verbo go, ele é um verbo irregular. O passado dele é went, W-E-N-T. Quando eu for colocar na forma negativa e na forma interrogativa, ele vai voltar para go. Mais um complemento. Interrogative form, did, o sujeito, verbo no infinitivo sem o to, mais o complemento. E agora, olhem o exemplo. She went shopping yesterday. Ou seja, o verbo go no passado, went, que eu acabei de comentar ali na explicação com vocês. Então, ela foi às compras ontem. Negative form, she did not ou didn't go shopping yesterday. Ou seja, o verbo volta ao infinitivo sem o to. To go, go. Forma interrogativa, interrogative form. Did she go shopping yesterday? Mesma coisa. Went volta a ser go. E as respostinhas curtas, iguais a dos verbos regulares. Yes, she did. No, she didn't. E aí está a lista dos verbos irregulares. Na próxima aula, na nossa aula online, a teacher vai pedir para vocês grifarem alguns especiais, ok? And now, open your book on page 66. Use it to. Number 1. Read the sentence below. Leia as frases a seguir. Depois vocês vão ter que assinalar
sobre o que eles estão falando. Number 2. Write sentence based on the information from the chart. Vocês vão ter que escrever frases sobre as informações que estão ali nos quadrinhos. When I was a child, quando eu era uma criança, nowadays, nos dias de hoje. Então, ali na letra A, já tem um pedaço da primeira frase e um pedaço da segunda frase. Na B e na C, vocês vão ter que reescrever toda aquela parte que já está escrita na letra A e o complemento, né, do que eles faziam, que costumavam fazer e o que eles fazem nos dias de hoje. Next page, 67, 3. Use the information and write sentence about Sam. Então, ali tem o Sam e tem as idades 5, 8, 10 e 15. O que ele costumava fazer? Então, ali já tem um exemplo, né? When Sam was 5 years old, she used it to watch animation movies with his grandfather. Vocês vão ter que fazer o que ele costumava fazer com 8 anos, 10 e 15. Não esqueçam o começo da frase. When Sam was, e a idade years old, o que ele costumava fazer. Number 4. Think about your childhood memories and complete the sentence below. Pense na sua infância, nas memórias da infância e complete a frase a seguir. O que você costumava fazer? As questões 5 e 6 não precisamos fazer neste momento. Page 68, página 68, Simple Past e Regular Verbs. Número 1. Leia parte da biografia de Walt Disney, de novo, e responda. Nós vamos trabalhar numa das próximas aulas toda a biografia dele, mas vocês vão ler aquele pedacinho ali que aparece e vão responder When did these facts happen? Quando aqueles fatos aconteceram? Assinalem ali. A número 2, os fatos mencionados na biografia aconteceram no passado. Leia novamente e circule os verbos no passado e vocês vão ter que escrever R para os verbos regulares e para os irregulares e depois escrever no passado. Vou fazer para vocês to take. To take é um verbo irregular. Então, vocês vão ter que botar o i naquele quadradinho que aparece ali. E depois, do lado, colocar took, que é ele no passado, que é o primeiro verbo que vocês vão ter que circular na biografia de Walt Disney. A questão número 3, vocês vão ler o apêndice e usar as informações que estão entre parênteses para fazer frases afirmativas das sentenças a seguir. Ou seja, todas aquelas frases que aparecem ali, A, B e C, elas estão na forma negativa, didn't buy. Vocês vão ter que trocar desde didn't até o final por uma frase afirmativa, colocando o buy no passado e as informações que estão entre parênteses. And the last page, 69, number 4. Write short answers to the questions. Vocês vão fazer as respostinhas curtas. Yes ou no, o sujeito did not ou didn't. Number 5. Complete this sentence using the past form of the verbs in parentheses. Então, vocês vão ter que completar aquelas frases ali usando o passado dos verbos entre parênteses. Consultem a página 174, que tem a lista completa. Depois ali aparece pronunciation. Quem conseguir escutar a faixa de número 15, excelente. Se não, o que vai mostrar ali para vocês? Que o verbo eat no passado é ate e se diz ate, igual ao número 8. Eles têm a mesma pronúncia, as duas palavrinhas que aparecem ali. Um é o verbo no passado e outro uma palavrinha aleatória.
E o último exercício de hoje, unscramble the words to form affirmative, negative or interrogative sentence in the past. Vocês vão ter que desembaralhar as palavras para formar frases afirmativas, negativas e interrogativas no passado. Quero deixar para vocês um super kiss, muitas saudades. See you on Wednesday. Vejo vocês na quarta-feira para tirarmos as dúvidas e corrigirmos as atividades. And now, goodbye!